Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa. Sempre de uma forma, né? Nesses 365 dias vai ser de uma forma diferente. Nós não vamos ler uma sequência. Estamos fazendo aí intercalando os livros. A Bíblia tem 66 livros, 39 Velho Testamento, 27 do Novo Testamento, né? A primeira aliança que Deus fez com Abraão, e isso vai, né, passando de geração em geração, a chegar ao grande rei Davi, e você tem mais, né, são 3 vezes 14, a gente vai ver isso na genealogia, e a gente tem Jesus Cristo vindo para anunciar as boas novas, né? Jesus é Deus, e Jesus então vem ao mundo para poder revelar quem é o Pai, resgatar a humanidade. Nós estamos agora lendo o livro do profeta Isaías, né? Deus usou Isaías para passar uma mensagem às tribos, né? Às nações ali, e que hoje a gente pode trazer também lições para os dias de hoje. O livro de Isaías também tem 66 capítulos. Nós podemos dividir igualmente, né, o livro de Isaías com duas grandes mensagens, como a Bíblia. Os 39 primeiros capítulos de Isaías, a gente tem uma mensagem, e os outros 27 também. A gente está justamente hoje iniciando o capítulo 38. Né? A gente está dando continuidade. Na verdade, vamos iniciar a leitura do dia 260. No capítulo 38 em diante, né? Se Deus permitir, lemos até o 41. São alguns, né, capítulos curtos que a gente vai lendo. E a ideia é a gente, aí dentro dessa semana, ou mais para o final da semana, começo da outra, a gente finalizar esse livro de Isaías. Né? É um livro extenso. Mas ele vai justamente, né, ele é profético, ele vai falar sobre Cristo Jesus nas próximas, né, nas próximas segunda parte aí do livro. Capítulo 38, versículo 1, o capítulo 38 vai iniciar com uma recuperação da doença de Ezequias, né? E se você perdeu algum dia de leitura, você pode ficar aqui comigo até o final, e eu vou colocar aqui na tela a leitura dos dias anteriores e a playlist. Bom dia, Marisa, seja bem-vinda. Nós estamos iniciando agora, capítulo 38, dia 260, versículo 1, vai falar sobre a recuperação de Ezequias. Ele fala assim: por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, põe as suas coisas em ordem, pois você vai morrer, não se recuperar dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então Isaías recebeu esta mensagem do Senhor: volte
a Ezequias e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você a esta cidade do rei da Síria. Sim, defenderei esta cidade. Este é o sinal do Senhor, de que cumprirá o que prometeu. Farei a sombra do sol recuar 10 graus no relógio de sol de Acás. Então, a sombra no relógio de sol de Acás recuou 10 graus. Olha que interessante esses primeiros versículos, né? Que eu falei, né? Toda a lição, mesma dada ao antepassado, né? Lá há milhares de anos, nós podemos trazer, né, para o dia de hoje, porque é o mesmo Deus, né? O Deus do passado, o Deus do hoje, o Deus do amanhã, é o mesmo Deus que você acredita, eu espero, né? Então a gente tem um profeta trazendo uma mensagem ao rei Ezequias, dizendo, né, nessa doença dele, que ele, para que ele se preparasse para a morte. Então, Deus dá um recado para que ele já, né, se prepare para a morte. Mas o que Ezequias faz? Ele abre um coração sincero e fala realmente com o coração aberto, né? Ele rasga o coração, como a gente diz, né? E ele fala: Senhor, né? Eu fui fiel ao Senhor, né? Eu te servi, não me faz isso acontecer. Ele não queria a morte. E você vê que interessante, Deus, através de novo de Isaías, pede para Isaías ir lá e ele acrescenta. O que a gente pode tirar de lição já aqui nesses primeiros versículos, né? Primeira coisa, seja insistente. Ore a Deus, né? Jesus, ele propõe uma parábola lá no capítulo 19 de Lucas, sobre a viúva que importunava na oração. Como é importante a gente orar, orar, orar. E Deus responde às nossas orações, né? Deus responde. Talvez nem tudo, nem deveria, na verdade, responder tudo o que a gente quer, porque a gente realmente pede mal. E a resposta de Deus, na maioria das vezes, não para a gente, porque Deus, ele é um pai que ama você e que ama a mim e que sabe o que é melhor para a gente. Mas ele ouviu aqui. Então Deus, ele ouve a sua e as minhas orações. Versículo 9, a gente vai ver então um poema de louvor, né? Olha, não se esqueça, né? Muitas vezes nós somos ingratos, né? Nós pedimos, Deus nos responde e a gente esquece dele. Mas olha o que diz no versículo 9. Quando o rei Ezequias se recuperou, escreveu este poema. Eu disse: no pleno vigor de minha vida, devo entrar no lugar dos mortos? Serei roubado do restante de meus anos? Eu disse: nunca mais verei o Senhor Deus na terra dos vivos. Nunca mais verei pessoa alguma, nem estarei com os que vivem neste mundo. Minha vida foi levada embora como uma tenda de pastor na tempestade. Foi cortada com tecelão, corta o tecido do tear. De repente, a minha vida se acabou. Esperarei a noite inteira com paciência, mas era como se leões se despedaçassem e de repente a minha vida se acabou. Delirante, chilreava, como uma andorinha ou como um grou. Depois gemia como pomba. Meus olhos se cansaram de olhar para o céu à espera de socorro. Estou aflito, Senhor. Responde-me. Mas o que posso dizer? Ele mesmo enviou esta doença, agora andarei humildemente toda a vida, por causa da angústia que senti. Senhor, tua disciplina é boa.
pois conduz a vida e a saúde. Tu restauras minha saúde e permites que eu viva. Sim, a angústia me fez bem. Olha, né, os problemas nossos nos ajudam, né? A resposta do Pai em a gente, né, tá passando às vezes por um momento difícil ou por essa oração que talvez não seja uma resposta aos nossos olhos, Deus está respondendo e ajudando a gente na perseverança, né? Porque uma vez que a gente passa pelas provações, nós nos tornamos mais fortes, diz a palavra. Mas olha, ele fala no versículo 19: sim, a angústia me fez bem, pois tu me livrastes da morte e perdoaste todos os meus pecados, pois os mortos não podem exaltar-te. Não pode entoar louvores. Aqueles que descem a cova já não podem esperar em tua fidelidade. Somente os vivos te louvam, como faço hoje. Cada geração fala de tua fidelidade. A geração seguinte. Sim, o Senhor está disposto a me curar. Com instrumentos de corda entoarei louvores todos os dias de minha vida no templo. Isaías tinha dito aos servos de Ezequias: preparem uma pasta de figos e coloquem sobre a ferida, e Ezequias se recuperará. Ezequias tinha perguntado: que o sinal do Senhor dará como prova em que irei ao templo do Senhor? Que linda, né? Esse poema de louvor, né? O quanto ele se coloca para fora. Agora a gente vai ler no capítulo 39, os mensageiros da Babilônia. Versículo 1 diz: pouco tempo depois, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas de um presente para Ezequias, pois soube que o rei tinha estado muito doente e havia se recuperado. Ezequias recebeu com alegria os mensageiros babilônios e lhe mostrou tudo o que havia na casa do tesouro: prata, ouro, especiarias e óleos aromáticos. A prata e o ouro, especiarias, também os levou para conhecer seu arsenal e lhe mostrou tudo o que havia nos tesouros do rei. Não houve nada em seu palácio, nem em seu reino, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ver o rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens queriam? De onde vieram? Ezequias respondeu: vieram da Babilônia, uma terra distante. E o que viram em seu palácio? Perguntou Isaías. Viram tudo. Ezequias respondeu: eu lhe mostrei tudo que possuo, todos os meus tesouros. Então Isaías disse a Ezequias: ouça essa mensagem do Senhor dos Exércitos. Está chegando o dia em que tudo em seu palácio, todos os tesouros e seus antepassados acumularam até agora, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Até mesmo alguns de seus descendentes serão levados para o exílio. Eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. Ezequias disse a Isaías: a mensagem do Senhor que você transmitiu é boa, pois o rei pensava: pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. Capítulo 40, o consolo para o povo de Deus, né? Você vê que agora, né, do 39 até eu falei, né, 39 capítulos, eles simulam, né? Eles simbolizam ou eles trazem a mensagem como se fosse do velho. Do 40 em diante a gente vai ter, né, os próximos 27 capítulos vai ter a esperança, né, como se a gente comparasse com um Novo Testamento. Ele diz assim: console, console meu povo, diz seu Deus. Fale com carinho a Jerusalém. Digam-lhe que seus dias de luta acabaram e que seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor castigou em dobro por todos os seus pecados. Ouçam, uma voz clama. Abram o caminho no deserto para o Senhor. Preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada.
Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitarei as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada e todos a verão. O Senhor falou. Uma voz disse: clamei. Eu perguntei: o que devo clamar? Anunciei que os seres humanos são como capim. Sua beleza passa depressa, como as flores do campo. O capim seca, as flores murcham, quando o Senhor sopra sobre elas. O mesmo acontece aos seres humanos. O capim seca, as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, mensageiro de boas notícias, gritem do alto dos montes. Gritem mais forte, ó Jerusalém. Grite sem medo. Diga às cidades de Judá: seu Deus está chegando. Sim, o Senhor soberano vem com poder. Com braço forte governará. Vejam, ele traz consigo uma recompensa. Como pastor, ele alimentará seu rebanho. Levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração. Conduzirá ternamente as ovelhas com suas crias. Não há outro como o Senhor. Versículo 12. Quem mais seguro os oceanos nas mãos? Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra? Ou pesou na balança os montes e as colinas? Olha quem é o nosso Deus. Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instrua a respeito do que é bom? Alguém ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Não são mais que um pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem toda a madeira nos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno de nosso Deus. As nações do mundo não têm valor para ele, aos seus olhos valem menos que nada, são apenas vazio. A quem vocês podem comparar a Deus? Que imagem usarão para representá-lo? Acaso pode ser comparado com um ídolo feito num molde, coberto de ouro, enfeitado com correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses? Pode escolher madeira que não apodrece, um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não tombe. Acaso não ouviram? Não entendem? Estão surdos para as palavras de Deus? As palavras que ele falou antes que o mundo existisse? Será que são tão ignorantes? Deus se senta acima do círculo da terra. Para ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Estendem os céus como uma cortina e faz com eles sua tenda. Julga os poderosos do mundo e reduz todos eles a nada. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes, logo murcham quando sopra sobre eles o vento e os leva embora como palha. A quem vocês se compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, após uma a outra, a chama cada uma pelo seu nome. Cada uma estrela ele chama pelo seu nome. Por causa do seu grande poder, a sua força,
incomparável, nenhuma delas ousa a se ausentar. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com os seus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças e nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam. Os rapazes tropeçam de tão exausto. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. É tão poderoso isso ao nós lermos. Esse é o teu Pai, esse é o meu Pai, esse é o nosso Pai, é o nosso Deus, o Criador de todo o universo. É inimaginável quem é nosso Deus, de tão grande e poderoso que Ele é, e tão limitado que você e eu, nós limitamos, né, a Deus pela nossa pequena fé, por talvez não estar aqui ouvindo Ele nos dizer quem Ele é todos os dias através da palavra dele. Capítulo 41, e a gente vai encerrar a leitura nesse capítulo. Ele diz assim: um auxílio de Deus para Israel. Ouçam em silêncio diante de mim, povo do outro lado do mar. Prepare seus argumentos mais convincentes. Venham agora e falem. O tribunal está pronto para ouvir o seu caso. Quem instigou esse rei? E quem vem do leste e o chamou para o justo serviço de Deus? Quem lhe dá vitória sobre muitas nações e permite que ele pisoteie seus reis? Com a sua espada reduz exército a pó, com o seu arco dispersa como palha ao vento. Ele os persegue e segue diante de sua insegurança, mesmo que caminhe em território desconhecido. Quem realizou feitos tão poderosos e chamou cada nova geração desde o princípio dos tempos? Eu, o Senhor, o primeiro e o último, somente eu. Os povos do outro lado do mar observam com temor. Terras distantes estremecem e se aprontam para a guerra. Cada um encoraja seu amigo, dizendo: seja forte. O escultor anima os ourives, e o que faz moldes ajuda a bigorna. Muito bem, dizem, está ficando bom. Com todo cuidado, juntam as partes, fixam o ídolo com pregos para que não tombe. Quanto a você, meu servo Israel, Jacó, meu escolhido, descendente de meu amigo Abraão, eu o chamei de volta dos confins da terra e disse: você é meu servo, pois eu o escolhi, e não o lançarei fora. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Com a minha vitoriosa mão direita sustentarei. Sim, todos os seus furiosos inimigos ficarão confusos e humilhados. Quem se opuserem a você morrerá. Não dará em nada. Você procurará e não encontrará aqueles que tentaram conquistá-lo. Quem o atacar será reduzido a nada, pois eu seguro pela mão direita. Eu, o Senhor, seu Deus, e lhe digo: não tenha medo, estou aqui para ajudá-lo. Embora você não passe de um verme, ó Jacó, não tenha medo, pequenino Israel,
pois eu o ajudarei. Eu sou o Senhor, seu Redentor. Eu sou o Santo de Israel. Você será um novo instrumento de debulhar, com muitos dentes afiados. Despedaçará seus inimigos e transformará os montes em palha. Você os lançará para o alto, e o vento os levará embora. Um redemoinho o espalhará. Então você se alegrará no Senhor e e gloriará no Santo de Israel. Quando os pobres e necessitados procurarem água e não a encontrarem, e tiverem a língua ressequida de sede, eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, jamais os abandonarei. Abrirei rios para eles nos planaltos, e lhe dareis fontes de água nos vales. Encherei o deserto de açudes, e a terra seca de mananciais. Plantarei árvores no deserto, cedro, acácia, murta, oliveira, ciprestes, abeto e pinheiro. Sim, todos os que virem esse milagre entenderão o que ele significa. O Senhor fez isso. O Santo de Israel o criou. Apresentem a causa de seus ídolos, diz o Senhor, que eles mostrem o que são capazes de fazer, diz o Rei de Israel. Que nos diga o que aconteceu há muito tempo, para que analisamos as provas ou digam o que o futuro reserva, para que saibamos o que acontecerá. Sim, anuncie o que acontecerá nos dias por vir. Então saberemos que são deuses de fato. Faça alguma coisa boa ou má, faça algo que cause espanto e nos encha de medo. Mas não, vocês são menos que nada e nada podem fazer. Os que escolhem, vocês contaminam a si mesmos. Eu, porém, levantei um líder que virá do norte. Desde o leste, eles invocarão meu nome. Eu lhes darei vitória sobre os líderes dos povos. Ele os pisará, como o oleiro pisa no barro. Quem lhes falou desde o começo que isso aconteceria? Quem previu essas coisas e os fez admitir que tinha razão? Ninguém disse coisa alguma, nenhuma só palavra. Eu fui o primeiro a dizer a Sião: Veja, o socorro está a caminho. Enviarei a Jerusalém um mensageiro com boas notícias. Nenhum de seus ídolos lhe disse isso. Nenhum deles respondeu. Quando perguntei, são objetos tolos e sem valor. Todos os seus ídolos são vazios como vento. E assim encerra a leitura 260, uma leitura muito profunda, né, de quem é o Senhor dos Exércitos, né? Quem é esse Deus? Aquele que já inicia, né, curando, ouvindo, né, e mudando de opinião, ouvindo o seu coração. Deus é capaz de, mesmo que está determinado, ele ouvir o coração daquele que se compadece, né? Eu quero então convidar você, antes de encerrar essa leitura, que você possa meditar nela e dia e noite, né? E vamos então orar e encerrar para que a gente possa seguir, né, com o nosso novo dia, como a gente já iniciando um dia assim, né, diante do Senhor. Nosso Deus, o Senhor é nosso Pai e ajude a nós confiarmos em Ti. Não sabemos muito bem como orar e como falar ao Senhor. Nem sabemos o que pedir e nem temos capacidade, muitas vezes, de saber o que é bom para a gente. Somos egoístas, somos mimados, somos pessoas que nos desanimam,
somos fracos. Mas diante do Senhor, diante do teu poder, do teu Espírito, o Senhor nos fez a sua imagem. E tudo isso só acontece na nossa vida por causa do pecado. Esse que nós nos inclinamos pelos desejos malignos que nos leva a distante do Senhor. Muitas vezes idolatramos ídolos como o povo de Israel, colocando outras prioridades em primeiro lugar e esquecemos inúmeras vezes do Senhor. Então nós pedimos perdão por isso, porque sabemos que nós necessitamos da tua presença e caminharmos juntos de mão dada. Muitas vezes precisamos do teu colo, Pai, para que o Senhor nos carregue. Queremos estar no seu braço, em seus braços, para que o Senhor nos conforte. E necessitamos de ti, Pai. Não para que o Senhor nos dá coisas que são fúteis nessa vida, que nos faz mais distanciar do Senhor do que se aproximar de ti. Nos dê, Pai, aquilo que é necessário para vivermos uma vida digna. Te agradecemos pelo pão de cada dia, por tudo que o Senhor nos concede. Nos dê força, ânimo diante das circunstâncias e que a paz do Senhor esteja habitando sobre o nosso ser. Nós temos mais do que precisamos e muito mais do que merecemos. O Senhor é misericordioso, o Senhor é bom. Ajude a honrarmos o teu nome, para que o teu nome seja glorificado e que as pessoas possam enxergar Jesus através de nós. Te agradecemos porque o Senhor é o Deus poderoso, o Criador de tudo. E nós podemos contar com o Senhor. Pai, que o Senhor conforte as pessoas que recentemente os seus familiares perderam os seus entes queridos, Pai, como os seus filhos. E o Senhor pode curar o coração, essas feridas que ficam. Nos dê cada vez mais convicções e nos reveste de Cristo para olharmos a eternidade desde já, Pai. Obrigado porque Jesus Cristo veio a esse mundo. E Ele não tarda em voltar e nos resgatar. Ajude os nossos familiares, amigos e todo mundo que está próximo da gente a aceitarem ao Senhor, Pai. A quererem andar com o Senhor, a saber que eles querem se tornar filhos do Senhor. Que nós possamos continuar firmes aqui, sustentado pelo Senhor, a continuar a leitura da sua palavra. Essa que é viva, que é eficaz. Essa que o Senhor conversa conosco. Te agradecemos porque temos o privilégio de abrir todos os dias a Bíblia e vir aqui a fazer essa leitura. Que essa leitura possa propagar, Pai. Que mais e mais pessoas possam entrar em contato com o Senhor através dela e ser tocada em seu coração. Eu te agradeço por isso, Pai. Que essas lágrimas sejam lágrimas de felicidade, de consolo, porque temos o Senhor. Te agradecemos no nome de Jesus, pedindo a tua proteção e o teu direcionamento no dia de hoje. Abençoe todas as pessoas que aqui estão. Amém. Bom, obrigado por você estar aqui. Luciana Damasceno. Orem por Luciana. Vamos orar. Deus, que o Senhor olhe por ela. Atenda às necessidades dela, se for da tua vontade, Pai. Olhe para essa vida dessa pessoa. Olhe por todas que aqui estão
como a Marisa e outros que talvez vão assistir futuramente e não se manifestaram. Bom, que Deus te abençoe. Ao final desse vídeo aqui, você vai ter 2 cards na tela. Um que vai te direcionar para a leitura do dia anterior, de Isaías, no dia 259, e o outro da playlist toda. Né? Nós estamos nesse caminhar de ouvir Deus falar conosco através da leitura, né? Em 365 dias, e a gente quer deixar guardado isso para que as pessoas possam acessar e ter esse privilégio de ler a palavra do Senhor. Então, se você gosta desse conteúdo, se esse conteúdo tem sido bom para você, compartilhe isso com as pessoas, né? Faz com que as pessoas se inscrevam aqui nesse canal, na minha imagem aqui no meio, e ative o sininho. Deixe seus comentários, seu joinha, que esse vídeo vá para mais pessoas, tá bom? Deus te abençoe e nos vemos no dia 261, se Deus permitir, continuando a leitura do livro de Isaías. Beijo, amo vocês.